Salve estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos o sexto simulado de Direito Constitucional, focado no exame da ordem primeira fase. Vamos ver assuntos importantes hoje aqui no simulado que já foram cobrados pela banca FGV e podem cair na sua prova. E antes de começarmos o simulado, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixe seu like no vídeo, que assim você vai ajudar esse projeto a estar cada vez mais trazendo simulados, aulas e dicas para vocês que vão prestar a primeira fase da OAB. E agora vamos ao simulado. FGV questão 1. Pablo, cidadão espanhol, decide passar férias no litoral do Nordeste brasileiro. Durante sua estadia, de modo acidental, corta-se gravemente com um facão que manuseava para abrir um coco verde, necessitando de imediato e urgente atendimento hospitalar. Ocorre que o hospital de emergência da localidade se recusa a atender Pablo, ao argumento de que, por ser estrangeiro, ele não faria jus aos serviços do Sistema Único de Saúde, devendo procurar um hospital particular. Com base na situação fictícia narrada, assinale a alternativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. A Constituição da República, no caput do artigo 5º, assegura a igualdade de todos os brasileiros natos e naturalizados perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, de modo que Pablo, por ser estrangeiro, não faz jus ao direito social à saúde. Errado. Letra B. A saúde, na qualidade de direito social, apenas pode ser prestada àqueles que contribuem para a manutenção da seguridade social. Errado. A saúde não é só para quem contribui, diferente da previdência social, que é para quem contribui. Saúde não. Então, letra B, errado. Letra C. O Sistema Único de Saúde rege-se pelo princípio da universalidade da tutela à saúde. Exato. Direito fundamental ao ser humano. Logo, ao ingressar no território brasileiro, Pablo, mesmo sendo cidadão espanhol, tem direito ao atendimento médico, público e gratuito em caso de urgência. Exato, essa é a nossa resposta. Letra C. Está lá no artigo 196 da Constituição Federal. Então, esse artigo, ele fala sobre a saúde. E realmente, não importa se é estrangeiro, se é brasileiro, se mora no Brasil, o importante é que ele tem o princípio da universalidade. Então, todos podem se utilizar do Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, a resposta correta é a letra C. Vamos ao erro da D. Pablo apenas pode ser atendido em um hospital público que integre o Sistema Único de Saúde caso se comprometa a custear todas as despesas com seu tratamento. Errado. Então, a resposta correta é a letra C. Vamos agora à próxima questão. FGV, questão 2. Agentes do Ministério do Trabalho, em inspeção realizada em carvoaria situada na zona rural do estado K, constataram que os trabalhadores locais encontravam-se sob exploração de trabalho escravo, sujeitando-se a jornadas de 16 horas consecutivas de labor, sem carteira assinada ou qualquer outro direito social ou trabalhista, em condições desumanas e insalubres, percebendo como contraprestação valor muito inferior ao salário mínimo nacional. Diante da situação narrada, com base na ordem constitucional vigente, assinale a correta. Então vamos às opções. Letra A. Diante da vedação ao confisco consagrada na Constituição, o descumprimento da função social, agravado pela situação de grave violação dos direitos humanos dos trabalhadores, enseja a responsabilização administrativa, civil e criminal do proprietário, mas não autoriza a expropriação. Errado. Tá tudo certo até essa última parte que fala que o caso em tela não autoriza a expropriação. A Constituição sim autoriza a expropriação. Letra B. O uso de mão de obra escrava autoriza a progressividade das alíquotas do imposto sobre a propriedade territorial rural. E caso tal medida não se revele suficiente, errado, já começou errado. Então, o caso em tela, que foi caracterizado exploração de trabalho escravo, como punição não vai ter aumento de alíquota de imposto. Errado. Letra C. A hipótese narrada enseja a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Errado. Realmente, desapropriação é aqueles casos que o órgão público, o ente público, ele vai pegar um terreno, um imóvel que é de um particular. Porém, precisa ter um interesse social, um interesse público. Mas não é o caso em tela. O caso em tela foi um crime de exploração de trabalho escravo. Não foi por interesse social, por necessidade de alguma obra pública. Não é o caso em tela. Então, não há de se falar em desapropriação. Desapropriação não tem a ilegalidade do particular.
para que seja feito. A desapropriação ela está ligada à necessidade pública e vai ter que ser feita mediante prévia e justa indenização ao proprietário daquele terreno, o que não é o caso em tela, não foi caracterizado isso. E vamos à letra D, que é a nossa resposta, está lá no artigo 243 da Constituição. A exploração do trabalho escravo na referida propriedade rural autoriza sua expropriação pelo poder público. Correto, expropriação é isso. O poder público ele vai confiscar aqueles bens, ele vai confiscar aquela propriedade e não vai ter direito de indenização nenhuma o proprietário daquele imóvel. Então essa é a nossa resposta. Continuando, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, admitindo-se até mesmo o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido na carvoaria. Exato, essa é a nossa resposta. É isso que é chamado de expropriação. Então, é o caso em tela. Então, houve uma exploração de trabalho escravo e lá no artigo 243 da Constituição Federal, ele autoriza a expropriação pelo poder público. Então, de novo, só reforçando, é diferente do caso de desapropriação, que a justificativa é um interesse social, um interesse público, uma necessidade pública para alguma obra pública, e nesse caso, o poder público vai ter que pagar de forma prévia e justa. Próxima questão, FGV questão 3. Alisson, cidadão brasileiro, ingressa com um requerimento administrativo perante a Secretaria Fazendária do município Y, pleiteando a revisão do valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, uma vez que não concorda com os cálculos empregados pela autoridade fazendária. Alisson, decorridos 90 dias sem qualquer atualização no andamento do feito, retorna à repartição administrativa, indagando o porquê da demora. Ele obtém como resposta que o trâmite do procedimento é sigiloso, mas que seria possível obter uma certidão com as informações postuladas mediante o pagamento de determinada quantia a título de taxa. Diante da situação hipotética apresentada, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Aqui temos um caso, então, que é sobre certidão. O que o direito constitucional, o que a Constituição Federal traz sobre o direito à certidão em órgãos públicos, repartições públicas. Vamos lá. Letra A. A atuação da Secretaria Fazendária revela-se inconstitucional, pois a obtenção de certidões em repartições públicas contendo informações de interesse particular ou interesse coletivo ou geral é direito de todos, sem o pagamento de taxa, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Exato, essa é a nossa resposta. Está lá no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. Então, o direito à petição, para que tenha informações de interesse particular ou coletivo geral, é um direito que todo brasileiro tem, toda pessoa tem, porém, não precisa pagar taxa. Ele faz a petição e não tem a necessidade. Esse artigo, o inciso do artigo 5º que eu falei, ele deixa bem claro, sem o pagamento de taxa. E aí só tem uma exceção, que ele não vai conseguir informações por uma petição, pelo direito de petição, daquelas que sejam sigilo para segurança, tanto da sociedade quanto do Estado. Vamos ao erro das outras. Letra B. Para a obtenção da certidão com informações de direito pessoal, como manifestação do direito de petição aos órgãos e poderes públicos, pode ser exigido o pagamento de taxas. Errado. Letra C. Embora inexista óbice a cobrança de taxas para cobrir as despesas com a emissão de certidões em repartições públicas, ainda que destinadas à defesa ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Errado. Tem óbice sim. Não pode, está lá na Constituição, não pode cobrar taxa para petição em repartições públicas. Vamos à letra D. Alisson não pode ter acesso ao feito, porque os procedimentos administrativos que versem sobre matéria tributária são de natureza sigilosa, somente podendo ser acessados sem autorização judicial por advogado. Errado. Não tem esse requisito, não tem essa exceção aqui lá no artigo 5º. Então, resposta correta, letra A. Continuando. Tá gostando do simulado? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like nesse vídeo e me segue lá no Instagram. Sempre que tem vídeo novo aqui no canal, eu divulgo por lá, além de dicas e informações para vocês que vão prestar a primeira fase da OAB. E vamos agora à próxima questão do simulado, FGV, questão 4.
ante o iminente vencimento do prazo para adimplemento de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil perante ao Fundo Monetário Internacional, bem como diante da grave crise econômica enfrentada pelo Estado, o Presidente da República, no regular exercício do mandato, edita uma medida provisória X. A medida dispõe sobre a possibilidade de detenção e sequestro pelo governo federal de bens imóveis com área superior a 250 situados em zonas urbanas, desde que não se trate de bem de família e que o imóvel esteja desocupado há mais de 2 anos. Sobre a medida provisória X, com base na Constituição, assinale a afirmativa correta. E o assunto então dessa questão é sobre medida provisória. Quais são os temas que podem ter numa medida provisória e quais são os temas que não podem? Então, é um ponto muito importante aqui do estudo de direito constitucional sobre medida provisória. Vamos às alternativas. Letra A. É inconstitucional, uma vez que a Constituição, de 88, veda que tal espécie normativa disponha sobre matéria que vise a detenção ou sequestro de bens. Exato. Está lá no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, ele traz um rol de situações, assuntos e temas que não podem fazer parte de uma medida provisória. Não cabe à medida provisória falar sobre esses temas. É incompatível. E entre eles está esse do caso em tela. Então, a resposta correta, letra A. Vamos ao erro das outras. Letra B. É inconstitucional, pois trata de matéria já regulamentada pelo legislador ordinário. Errado. Letra C. Ela não se revela adequada ao cumprimento do requisito de urgência, porque só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte. Errado. É vedado. Não é que só no exercício seguinte. É vedado medida provisória que fale sobre o tema do caso em tela. Letra D. É constitucional, pois foram respeitados os requisitos de relevância e urgência. Errado. Uma medida provisória não precisa só ser respeitado o requisito de relevância e urgência. Também tem que ser respeitadas as matérias autorizadas pela Constituição para que possa fazer uma medida provisória. Então, resposta correta, letra A. E assim, futuros doutores, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Tivemos um simulado importante de direito constitucional. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!